Ó, amor, tem uma dúvida aqui, já vamos Tá, começar vamos já só começar a tirar dúvida, gente. para poder esclarecer. Mandem. Ó, uma dúvida, depois que corta o bolo, ele pronto, tal, sobrou. Tá, O que que faz? Guarda na geladeira? Acho que como conserva, acho que ela quer saber. sobre o bolo, a gente guarda sempre na geladeira, a não ser que você não vá consumir esse bolo rápido, né? O que eu digo por rápido, a gente tem que ver aí a validade do produto. Mas, sobrou meu bolo, vamos supor que a validade do bolo são 5 dias, tá? Então, sobrou bolo. Eu não vou consumir tudo isso de bolo durante esses 5 dias, eu vou lá e congelo esse bolo. Gente, para congelar ou para armazenar na geladeira, sempre em potes, né, alguma coisa muito bem fechada, né? Não pode entrar nem um pouco de ar, não pode entrar nenhum tipo de cheiro. Então, embalar, tudo muito bem embalado para ir ou para geladeira ou para o freezer. Vamos lá. O pote precisa ser necessariamente de vidro? Gente, não. Para congelar pode ser plástico, pode ser vidro, pode ser acrílico. O que vocês tiverem, tá? O que vocês tiverem mesmo. Ó, a Rosane tá perguntando, Buttercream suporta um clima mais quente? Suporta, sim, gente. Clima mais quente, clima mais frio. A gente tem que saber aí trabalhar com eles, né? Dependendo da receita. Então, se você mora num lugar muito quente, eu te recomendo um buttercream com base de merengue. Se você trabalha num lugar mais frio, o buttercream francês, que é aquele de ovos inteiros, que tem um pouquinho mais de manteiga. É, mas os dois, né? Os dois lugares, ou muito quente ou muito frio, é super possível da gente trabalhar com buttercream. A gente tem aluno, gente, de muito lugar aqui do Brasil, de todos os cantos do Brasil, a gente tem aluno que trabalha com buttercream, sim, de forma excepcional. A cinta de contenção que você ensinou na aula 2 pro Aham. pessoal, se for para naked cake também faz? Faz, gente, para qualquer tipo de bolo, né? O naked cake ele pode ser montado de algumas formas, né? A gente pode fazer essa montagem dentro da forma. A gente só tem que tomar um cuidadinho extra com a cinta para não apertar tanto para essa cinta não vazar muito para as laterais, né? Para não ficar tão feio. Então isso é uma ótima forma de montar naked cake, que por exemplo que vai ser de muitos andares, porque ele é mais estruturado, porque ele tá ali mais prensadinho. A gente pode montar na mão livre, tá? Ou a gente pode montar com aquele trabalho de bico, mas aí não é um naked cake tão firme. Então tem aí algumas formas da gente montar esses nakeds que são algumas técnicas. Ó, a Vânia tá perguntando, eu tenho uma pedra refratária para colocar no forno. Será que é melhor eu usar ou não para assar bolos? Ai, gente, vamos tentar explanar um pouco mais sobre isso, tá? Forno. Se você tem uma pedra, provavelmente a pedra, né? Quando a gente tem uma pedra para colocar dentro do forno, normalmente é para assar pão, assar pizza, né? Pra gente ter bem aquela crosta no pão embaixo, sabe? Bem crocante, ou da pizza, aquela crosta queimadinha embaixo. Então é para isso que serve as pedras no forno, igual o forno a lastro, né? O forno de lastro. Ele é um forno que tem uma pedra. Ele é um forno especial para fazer pão, tá? Então a gente precisa daquela crosta mesmo. Então, nesse caso, né, que a gente está fazendo o bolo, que é uma preparação mais sensível, a gente não precisa do uso dessa pedra, tá? Bru, pra, para pôr o ganache, para decorar, faço com chocolate nobre e tem que fazer temperagem. Não tem um ponto de interrogação, mas eu acredito que seja uma dúvida, né? Gente, chocolate nobre, né? Para quem não sabe, a gente tem duas nomenclaturas aí: o chocolate verdadeiro e o chocolate fracionado, ou a cobertura, né? Cobertura hidrogenada, cobertura fracionada. Qual que é a diferença entre esses dois tipos, né, de chocolate que a gente encontra, principalmente em lojas grandes de confeitaria? O chocolate hidrogenado, fracionado, cobertura fracionada, ele é uma cobertura sabor chocolate. Aquilo lá não é chocolate de verdade, tá? A cobertura fracionada, ela tem adição de gordura vegetal. Para quê? Né? O nosso chocolate verdadeiro, ele tem como principal ingrediente a massa de cacau.
Então, ele vai ter lá açúcar, vai ter manteiga de cacau, a gordura do chocolate verdadeiro é manteiga de cacau, não é gordura hidrogenada, gordura vegetal, tá? Então, sempre que eu trabalho com chocolate nobre, se eu quero derreter esse chocolate, por exemplo, e fazer um bombom, para fazer essa casquinha brilhante no meu bombom, aqueles chocolates que vocês veem aí na internet que são lindos, nossa, brilha, coisa mais maravilhosa. A gente precisa fazer um processo que se chama de temperagem. A gente eleva a temperatura desse chocolate, né, na hora que está fazendo ali o derretimento, e depois a gente precisa baixar essa temperatura. Tem várias técnicas para baixar essa temperatura, pode ser na pedra, pode ser um banho-maria invertido, pode ser com micril, pode ser de diversas formas, tá? A gente baixa essa temperatura e faz essa temperagem de chocolate verdadeiro. Já a cobertura fracionada, ela não precisa disso, por isso que ela tem a gordura vegetal, porque quando a gente derrete, passa no pão de mel, por exemplo, ele já seca e não fica opaco igual um chocolate verdadeiro se eu simplesmente derreter e secar, tá? Mas a gente só precisa fazer esse processo de temperagem no chocolate verdadeiro quando eu quiser fazer casquinha, quando eu quiser fazer um bombom, uma casca de ovo de Páscoa, banhar um pão de mel, só nesse caso. Tá? Se eu não for fazer isso, eu não preciso fazer temperagem do meu chocolate, tá? Nunca. Ah, vou fazer uma ganache. Não precisa. Fazer um brigadeiro. Não precisa, tá? Vou colocar chocolate na massa do bolo. Não precisa, tá bom? Então eu só faço a temperagem se eu quero mesmo fazer uma casquinha, porque eu preciso criar aquela camada crocante que brilha, né? Que traz o brilho do chocolate. Tinha uma outra pergunta aqui falando do tamanho das formas. Para assar bolo, sempre tem que ser forma mais alta ou pode ser forma baixa? Como é Sempre que... não, tá? Pode ser formas mais baixas. A gente pode pegar uma massa inteira, né? Uma receita inteira que vai me render um bolo de 4 fatias. Eu posso dividir isso em 2 formas e ter 2 fatias em cada um e cortar. Ou eu posso dividir isso em 4 formas e cortar só o topinho. Aí a altura da forma não interfere, tá? Eu gosto da forma alta porque eu monto o bolo dentro da forma. Eu gosto da estrutura do bolo montado dentro da forma. Então, para eu montar, aí sim eu preciso de uma forma mais alta para ele prender bem o meu acetato ali dentro. Qual é o dia mais prático para preparar o buttercream, geleia, calda, etc. para montar o bolo? Eu sempre falo um pouco sobre isso aqui, mas vamos reforçar um pouco mais, tá? Sempre que eu vou fazer um bolo, gente, eu chamo o meu processo de um processo de 3 dias. 3 dias? Nossa, mas se um cliente me ligar hoje e me pedir um bolo para amanhã cedo, como que eu faço? Eu, Bruna, não faço e nem recomendo você a fazer. Então, assim, o que é o processo que eu chamo de processo de 3 dias? No dia 1, eu vou assar todas as minhas massas e fazer todos os meus recheios, tá? Dia 1, não importa o dia da semana, né? Eu me planejava assim. No dia 1, fazia todas as minhas massas, todos os meus recheios. No dia 2, eu fazia toda a montagem dos meus bolos, né? Cinta de buttercream, colocava o recheio, a calda, tudo mais. Então, se eu precisava de tudo isso pronto, a calda, por exemplo, já podia deixar pronta. A calda, eu fazia muita calda, deixava na geladeira e eu molhava bolo com guaraná muitas vezes, assim. A maioria dos meus bolos, 90% dos meus bolos eram molhados com guaraná, tá? Vamos começar por esse fato que era mais fácil. Só abrir a latinha ou abrir a garrafa de guaraná, eu já tinha minha calda pronta. Então, eu nem me preocupava com isso, né? O guaraná é muito neutro, ele combinava com qualquer sabor de bolo. O buttercream, tem muita gente que tem dúvida. Eu faço buttercream no dia que eu vou fazer a cinta ou no dia que eu vou espatular o bolo? Como é que eu faço isso? Eu preciso do buttercream para fazer a cinta. Não preciso? Então, eu tenho 2 alternativas. Ou eu já bato esse buttercream no dia anterior da minha decoração e faço a minha cinta, guardo esse buttercream e reservo para usar no dia seguinte. Ou então vou ter alguma sobrinha de buttercream já guardado no meu freezer ou na minha geladeira e vou utilizar isso para fazer a minha cinta de contenção, tá? Um ou outro. Gente, o buttercream, ele não é igual chantilly, que bateu eu tenho que usar. Se eu guardar na geladeira, ele perde estrutura, fica muito aerado. Se eu bater de novo, ele fica mole. Não é igual, tá? O buttercream, ele tem a firmeza dele, que eu posso armazenar ele facilmente na geladeira, no congelador e reutilizar esse creme, tá bom?
Então, no segundo dia, eu fazia a montagem do meu bolo. O meu bolo, eu sempre falo que o mais seguro possível é eu deixar esse bolo no mínimo 12 horas na geladeira. Então, é uma noite na geladeira. No dia seguinte, eu espatulava esse bolo, fazia a minha decoração e entregava esse bolo para o meu cliente, tá? Então, eu chamo esse processo de 3 dias. Ai, mas não dá para fazer um bolo em 2 dias? Dá. Claro que dá. Assim, a gente pode, por exemplo, fazer massa, recheio de manhã, à noite eu monto, vai ficar 12 horas na geladeira, no outro dia eu vou lá, decoro e entrego para o meu cliente. É o melhor processo para eu ter numa cozinha que eu tenho um monte de bolo para fazer? Não é, né? Porque, por exemplo, se você tem 15 bolos para entregar no sábado, se você tem que fazer tudo isso na sexta-feira, imagina, na sexta-feira você tem que assar 15 bolos, fazer 15 recheios, 15 cintas de buttercream, fazer 15 montagens. Nossa, vai dar merda. Né? Vai dar Por merda. que eu falo 3 dias? Porque eu estou falando de uma organização dentro da cozinha, tá? Mas o mais importante é não fazer a montagem do meu bolo quente, então eu não posso pegar minha massa amanteigada quente, o meu recheio quente e fazer a montagem do bolo, porque mesmo deixando na geladeira o bichinho não vai estruturar. A chance de dar cagada é enorme. Então, assim, eu posso fazer a montagem do meu bolo com o meu bolo já frio, com o meu recheio já frio, ok. O mais importante é deixar esse bolo na geladeira por no mínimo 12 horas. Ah, mas eu fiz com 2 horas e deu certo. Que bom, você deu sorte. Porque eu já fiz isso várias vezes e muitas vezes deu certo, mas muitas vezes deu errado. Assim, de rachar e quebrar mesmo o bolo, de dar desespero. Com a mesma massa, com o mesmo recheio, tudo igual. Então, assim, por isso que eu falo. Às vezes você vai entregar pro seu vizinho, né? Você vai entregar pro seu vizinho? Não vai Não entrar vai no entrar carro? no carro. Agora, eu vou entrar no carro com o bolo 4 horas de viagem. Ou que seja 1 hora de Ou que viagem, seja né? 1 hora de viagem. Ou que seja 20 minutos num lugar todo Já esburacado. era. Já era, né? Então, assim, gente, não é o. Assim, toda regra tem a sua exceção, tá? Toda regra tem a sua exceção. Mas para que eu vou arriscar? Eu sei que tem a exceção, mas por que eu vou arriscar se eu sei que com 12 horas de no mínimo na geladeira eu tô seguro, né? Eu tô seguro de realmente não ter nenhum acidente com o bolo do meu cliente. Para que eu vou arriscar, né? Se eu posso seguir esse cronograma, tá bom? E aí você falou de calda e tudo mais. A calda, se ela é para massa de chocolate, tem que ter alguma diferença ou pode molhar com guaraná também? Gente, independente do sabor do bolo. Vocês podem molhar com guaraná, com calda de açúcar, com calda de leite condensado. Eu gosto de molhar bolo com água, né? Ou água ou leite puro, não curto, tá? Água não traz sabor nenhum pro meu bolo, zero sabor, só tô jogando água lá dentro. Então, assim, corro o risco de deixar até meu bolo meio aguado, meio insosso. E leite eu nunca testei, tá, gente? Mas eu tenho na minha cabeça uma coisa minha, que assim, eu não gosto de bolo molhado com leite e eu acho que vai azedar, mas assim, eu preciso testar realmente para dar certeza para vocês que não vai azedar mesmo. Igual Guaraná. Guaraná já molhei com Guaraná com gás, Guaraná sem gás, Guaraná zero, Guaraná normal, Guaraná gelado, Guaraná morno e tudo Tudo nada. igual. Agora leite, eu nunca. Ó, isso aqui é legal. Eu recebi muita pergunta assim, Bru, qual buraquinho você coloca o cortador? Gente, eu tenho 2 marcas de cortador de bolo, de nivelador de bolo. Em uma marca vai no buraquinho 1, no primeiro, e a outra vai no 4. Então, como que eu vou falar para vocês se é 1 e 4? Ou 1 ou é 4? Se a minha marca às vezes não é a mesma que a sua, né? Cada nivelador tem um nível. Então, o mais importante é que a espessura da minha massa tem 2,5 cm. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar uma fita métrica e lá no seu nivelador, ó, 2,5 cm. É aqui nesse buraquinho que eu vou colocar. E aí, a gente consegue mais exatidão para vocês, tá bom? Do que eu falar, é no primeiro, ou no segundo, no terceiro, no quarto. Eu falo em centímetros, você vai lá, mede e ver. É igual eu falo para vocês sempre sobre a receita em xícara e a receita em gramas, né? A receita em gramas é sempre exata, né? A gente não tem erro, a gente não tem perda de ingrediente. Diferente da receita em xícara, tá? Que ela tem aí uma oscilação.
É igual eu falar para vocês do buraquinho do nivelador, mas só se eu falar em centímetros, que aí vocês vão lá, medem no de vocês e veem que buraquinho que vocês vão colocar. Todas as massas você aconselha não untar a lateral da forma ou é só na massa manteigada? Qualquer tipo de massa que eu for assar para fazer corte ou um topinho ou tirar topinho para fazer montagem de bolo. Qualquer uma. Tá? Com qualquer massa vai acontecer isso. Se eu coloco uma massa numa forma untada, né, numa forma reta, se eu unto essa forma, vai acontecer, vai dar o mesmo efeito em qualquer tipo de massa. O bolo vai encolher, tá? Então, o bolo encolheu, principalmente de método espumoso. As massas de método espumoso são as que mais encolhem, tá? A massa manteigada encolhe, mas é menos. A base de óleo encolhe, mas é menos. A de método espumoso, ela encolhe, faz assim, sobra um dedo assim na forma para você tirar essa massa. Então assim, você perde bastante da lateral da massa porque ela desgruda e ó, encolhe. Então não vou montar nenhum tipo de massa de bolo, tá? Gente, estou falando de untar formas retas, tá? Não formas trabalhadas, formas com buraco no meio, né? Aí é outra coisa, tá bom? Aí depois vocês veem, ai, Bruna, coloquei meu bolo de cenoura naquela forma toda trabalhada, não untei e o bolo não saiu. Ó, não é isso que eu tô falando. Uma dúvida, amor, que eu vi aqui que tá surgindo meio que frequente em relação à quantidade de recheio no bolo. Tipo, existe uma espessura ideal? Eu posso colocar, tipo, muito recheio acima da cinta? Como que é? O meu recheio ele não pode passar da altura da minha cinta. Ah, então eu posso fazer uma cinta dupla? Não. Para eu colocar muito recheio? Não, tá, gente? A nossa cinta aí ela tem mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, e é isso que vai acompanhar o meu recheio, tá? Bruna, eu gosto muito de bolo com muito, muito, muito recheio. Olha, então, o que eu posso te falar é, primeiro, que bolo não é pavê, né? Bolo não é só recheio, bolo é bolo. A gente tem que sentir a massa, o recheio, né? Tudo ali tem que trabalhar da mesma forma aqui na nossa boca quando a gente for comer um pedaço de bolo, tá? Então, se você só gosta de recheio, é melhor comer pavê, não bolo. Mas, se você coloca muito recheio, o risco desse bolo cair, criar barriga ou dar uma deslizadinha é gigantesco. Por isso que eu me mantenho aí nesse 1 centímetro, 1,5 centímetros de recheio, que já é o ideal. A gente, quando corta esse bolo, quando come esse bolo, ele já vem para nossa boca todos os sabores que a gente precisa, tá? E aí, o que acontece se você colocar mais recheio do que a cinta? O recheio pode vazar, né, pela cinta, porque a cinta tá lá para quê? É uma cinta de contenção. Ela tá lá para conter, Para proteger, para né? proteger. Ela está lá para segurar o meu recheio lá dentro. Então, se eu passar, por exemplo, eu fiz um bolo e coloquei geleia tudo por cima, né? Coloquei ali uma camada de brigadeiro e coloquei um monte de geleia em cima do brigadeiro, né? Do contrário que eu mostro no curso, mas coloquei lá em cima. E aí a minha geleia passou da minha cinta. Coloquei meu bolo na geladeira, no outro dia eu tirei, passei meu buttercream, passei meu chantilly, o que for, essa geleia vai começar a vazar, né? Tirou da geladeira, ela vai começar a escapar. E aí o que vai acontecer? Ela vai criar barriga no seu bolo, ela vai rachar o seu creme. Então, o buttercream, muita gente fala assim, ai, meu buttercream rachou. Rachou por quê? Né? Às vezes, quando a gente coloca recheio demais, o recheio começa a empurrar o buttercream para fora. Daí ele faz uma força de dentro para fora e ele começa a empurrar o meu buttercream, a rachar meu bolo. Então, várias coisas podem acontecer. Meu bolo pode deslizar, porque tem muito recheio. Então, assim, acidentes assim não vão faltar, tá? Para acontecer. Pode ser que você dê a sorte de não acontecer nada, né? Ah, o bolo ficou totalmente na geladeira, eu pus na minha mesa para eu comer, legal. Mas sempre que a gente tá sempre falando de um bolo que vai ser transportado, de um bolo que o cliente vai pegar na sua cozinha e vai levar para a festa dele, para casa dele, né? Ele não vai ficar ali na sua cozinha. Então, aquele bolo tem que estar seguro para esse cliente, né? Transportar da melhor maneira possível. A geleinha que coloca, você faz ou compra pronta, tá? Não gosto de rechear meu bolo com geleia pronta.
A geleinha que a gente faz é muito prática de fazer, não precisa nem ser um baita de processo de uma geleia, né? A geleia de frutas vermelhas que eu faço, por exemplo, só coloco açúcar, limão e frutas vermelhas dentro da panela, uso até frutas vermelhas congeladas e deixo ali ferver até sair o líquido, né? Esse é o meu modo de preparo bem rapidinho para geleia de bolo, porque não é uma geleia que vai pro pote, né? Que precisa ali ficar horas e horas e horas. Um mês num pote de vidro, não é esse o nosso intuito, tá? Com a geleia. Então ela é mais prática de fazer. Tinha não uma, mas algumas perguntas falando assim. Eu não conheço o Buttercream, nunca trabalhei com o Buttercream, tô acostumado a trabalhar, por exemplo, com chantilly, com chantilly, alguma coisa desse tipo. E quando o cliente não conhece o Buttercream, como fazer para conseguir vender o produto em si, né? A gente sempre dá essa dica aqui, né, amor? Acho que Uma isso é dica legal, boa para e é dar para legal falar um vocês. pouquinho mais. Sempre que a gente vai vender algo novo para o nosso cliente que já está acostumado com o produto que eu já vendo faz tempo, eu tenho que vender isso para ele de uma maneira que ele realmente curta. E como que a gente ganha as pessoas? Principalmente pelo estômago, né? Então eu sempre falo assim para vocês, faz um bolo inteiro, né? O melhor bolo assim que você acha. No meu caso, o que eu mais gosto é massa manteigada com 4 leites e frutas vermelhas espatulado com buttercream, tá? É o que eu mais gosto. Se esse buttercream ainda for saborizado com morango, aí no caso a gente pode saborizar com pasta saborizante de morango ou uma geleia de morango, melhor ainda, é mais meu preferido da vida aí. Tá? Eu vou montar esse bolo, eu vou espatular esse bolo, vou levar na geladeira, esperar ele ficar firminho e tal, e vou cortar fatias perfeitas desse bolo, tá? Fatias perfeitas, bem retinhas, maravilhosas. E aí o que eu vou fazer com essas fatias? Eu vou embalar no celofane e vou congelar, né? Deixo essas fatias todas congeladas, bonitinhas lá no meu congelador. Sempre que eu vender um bolo para um cliente que não quis comprar a minha ideia logo de princípio do Buttercream, que não acreditou na minha ideia, eu vou pegar essa fatia do freezer, colocar numa caixinha bem lindona, fazer um laço, escrever uma cartinha para o meu cliente, explicar o porquê de eu estar fazendo esse tipo de trabalho agora, né? Eu faço o Buttercream agora porque ele pode me dar uma infinidade de decorações. O meu bolo vai ficar super reto, você vai ter um bolo totalmente diferenciado, um produto totalmente exclusivo na sua mesa. E aí você vende esse produto para ele e faz ele provar o produto, né? Porque aí você ganha ele primeiro ali na cartinha e depois no estômago agora que ele comer. E faz vídeo bem bonito de Faz decorações e vídeo bem tal. bonito de decoração. Gente, olha, Tem decoração que você consegue só com o Buttercream, né? Gente, tem coisa que a gente só faz com Buttercream, tá? Não adianta falar pra mim que dá pra fazer também, dá, mas não fica igual, não. Então, assim, faz vídeos bonitos, posta bastante, usa o Instagram como uma ferramenta para vender isso para os seus clientes e ganha ele pelo estômago, tá? Eu tenho certeza que você vai ganhar ele pelo estômago, tá bom? Deixa eu pegar aqui mais uma. Amor, ó, essa é uma pergunta também que tem aqui, ó. Qual o momento certo de fazer o Buttercream? Eu posso fazer ele muito antes, tem que ser feito na hora. Se eu fizer muito antes, posso guardar, posso Tá, vamos lá. congelar. Fala um pouquinho sobre isso. Gente, o Buttercream, ele é um creme que pode ser armazenado. Só que, para eu aplicar o Buttercream no bolo, ele tem que ser batido na hora para ficar bem cremosinho, tá bom? Então, vou dar alguns cenários para vocês. Acabei de bater o meu Buttercream, tô com o meu bolo aqui na frente. Tá batendo lá com a minha raquete, tirou todo o meu ar, meu Buttercream tá ali, perfeito. Já vou colocar no saco, já vou espatular esse bolo, já perfeitão, pronto. Meu bolo tá pronto. Eu precisei fazer uma quantidade enorme de Buttercream no dia anterior, porque eu tenho 15 bolos para espatular amanhã. Então, eu já fiz tudo, tá tudo pronto, armazenado lá na minha geladeira, tá? Tá tudo armazenado na minha geladeira. Hoje de manhã eu vou espatular esses bolos daqui 3 horas, eu vou lá e tiro tudo da geladeira, deixo em cima da minha mancada, que eu preciso esperar esse Buttercream amolecer. Tá? Eu não posso nunca, em hipótese alguma, bater Buttercream gelado. Se bater gelado, ele talha, tá, gente? Ele separa totalmente a gordura da água. E aí, para salvar, pode até ser que você consiga dar um trampo salvar ele, tá bom? E aí, eu vou esperar amolecer e vou bater de novo. Eu posso bater na batedeira com a raquete ou eu posso pegar no bowl assim, ó, com uma espátula daquela de silicone, bateu, ficou liso, ele se juntou de novo.
Tá perfeito. Por que que ele precisa se juntar, gente? O buttercream ele é feito à base de merengue ou de ovos inteiros com calda de açúcar. Isso é uma mistura espumosa, tá? Mesmo que vai a manteiga, eu tenho essa mistura espumosa. Quando isso fica parado, até se eu deixar o buttercream na batedeira parado por 3, 4 horas, ele começa a ficar aerado. E aí eu preciso fazer esse processo de bater ele só para ele se juntar tudo de novo e ficar cremoso de novo. E aí eu posso utilizar. Então assim, o buttercream ele pode ser armazenado na geladeira, ele pode ser congelado, mas eu sempre vou precisar fazer essa batida de novo para ele ficar cremoso e sempre com ele em temperatura ambiente, tá? E aí, amor, só complementando esse assunto, a, a Mirta ela tá falando aqui, ó, as minhas mãos são muito quentes. O buttercream pode ficar mole quando eu for decorar meu bolo? Nossa, mas assim, sua mão tem que ser quente fervendo para ele ficar mole. E Tem que assim, pegar fogo. você não vai decorar o Você não bolo vai e decorar o ficar... bolo com a mão, Exato. né? Você vai pegar o saco. Então, se eu sei que minha mão é muito quente, em vez de colocar um saco de confeitar, coloca dois, né? Pra ficar bem firme. Porque a gente só espalha o buttercream com um saco de confeitar. O resto a gente faz tudo com espátula, tá? Então, se você sabe que sua mão é quente demais, coloca o buttercream dentro de 2 sacos de confeitar, né? Que vai te ajudar. Ele não vai passar esse calor, né, da sua mão pra ele. Coloca uma luva quando você for pegar no saco, porque aí, ó, melhor ainda, né? Vou estar isolando o calor da minha mão com a luva e com 2 sacos de confeitar. Depois você vai espatular com a espátula, isso não vai passar pro buttercream de jeito nenhum. O buttercream só pode bater com planetária ou pode bater com aquela batedeira comum? Pode bater com batedeira comum, pode bater com batedeira de bowl de plástico, pode bater com planetária, pode bater com qualquer batedeira que ele dá certo, tá? Amor, e sobre a cinta de contenção que você fala, e a dúvida ela pode ser feita com chantilly? Gente, eu não trabalho com chantilly, tá? Consequentemente, não faço cinta de proteção de contenção com chantilly. Então, não sou a pessoa mais indicada para falar isso para vocês, tá? Nunca nem fiz. Eu nem sabia o que era cinta de contenção quando eu trabalhava com chantilly. Teoricamente, o chantilly não vai ficar ali, né? Não vai ficar firme, porque Não o vai ficar buttercream ele é um firme, né? creme, né? Ele é um creme, ele é cremoso. Só que quando ele tá gelado, ele fica firme. Mesmo quando esse bolo sai da geladeira, ele continua firminho ali, né? Para ele criar essa barriga, eu tenho que deixar esse buttercream muitas horas fora da geladeira num ambiente muito quente, né? Ele começa a dar uma cedida. Mas eu preciso de muito para isso acontecer, tá? Ó, aí Teovine, ela tá comentando, meu buttercream só dá ponto com emulsificante. Se não colocar, não dá certo, fica muito mole. Já testei todos os tipos, tô doida para aprender o seu método. Não sei nem o que te falar. Nunca nem cheguei perto de emulsificante dentro do meu buttercream. Nunca nem falei isso para os meus alunos. E os buttercreams deles são maravilhosos. Inclusive o pessoal que trabalha em lugares bem quentes. Então, assim, não sei nem o que te dizer. Bru, quando eu coloco a manteiga no buttercream, qual a temperatura que ela deve estar? Olha, a manteiga precisa estar em ponto de pomada. O que é ponto de pomada? Eu apertei, ela dá uma afundadinha. Meu dedo não entra, a manteiga mole, tá? É um ponto de pomada quando ela fica macia. Então eu pego a manteiga e o meu dedo marca, tá? Não tenho uma temperatura para te falar, mas se o meu dedo afundar é porque ela tá mole demais, tá bom? Ah, enfia o dedo da manteiga, sabe? Entrou assim, ó, pá, afundou meu dedo inteiro. Tá mole demais, tá? E a manteiga não pode ter nenhum resquício de manteiga derretida. Isso quer dizer que tá mole demais, já tá soltando a gordura da manteiga. Então, ponto de pomada. Apertei meu dedo só deu uma afundada, tá? Meu dedo não pode entrar lá dentro. Mora, Tati tá perguntando se você já testou o recheio de lemon curd. Sim, recheio de lemon curd com frutas vermelhas ou com morango fica maravilhoso, tá? Foi esse que você ensinou numa... Eu ensinei a fazer uma torta de limão com lemon curd. A gente É o ensinou, próprio. inclusive, esse recheio numa live. O pessoal adora. Tem gente que ama de paixão. É. Eu, Bruno, sou fã de lemon curd, tá, gente? Não gosto muito, mas eu tinha um monte de cliente que só pedia esse recheio, que era assim, alucinado por lemon curd com morango ou frutas vermelhas. Bruna, quando aqueço o buttercream com o aquecedor, vi que a cor do buttercream que está com corante começou a alterar a cor. O que eu faço?
O que que acontece, gente? Sempre que a gente derrete a manteiga, né? E quando eu tô ali com o aquecedor, eu tô derretendo a manteiga. Então, quando eu aqueço esse buttercream que tem manteiga e tem corante, eu acabo realçando a cor do corante, né? Eu acabo deixando mais forte. Então, assim, a não ser que você deixe isso derretido, né? Que derretido a gente não consegue usar, mas quando você bater de novo, você vai ver que tudo vai se emulsificar e voltar à cor que você queria. É igual você, por exemplo, você pode pegar, faz o teste, pega um pouquinho de buttercream com colorido, né? E coloca no micro-ondas. A hora que ele derreter, você vai ver como ele fica mais intenso. É porque ele tá derretido, né? A manteiga ali fez a junção e intensificou a cor desse corante. Mas, quando a gente bate esse buttercream na textura ideal, ele volta à cor que ele estava normalmente. Amor, o que faz o buttercream rachar? Provavelmente alguma cagada que nós fizemos. Não, a culpa não é dele. Buttercream ele não racha, não resseca na geladeira sozinho, tá? Então alguma cagada aí foi feita no meio do caminho. O que pode ter acontecido? Primeira, que é a maior de todas, que muita gente não sabe o erro mais comum, assim, que as pessoas às vezes não conseguem nem identificar. Quando a gente espatula um bolo com buttercream, esse buttercream, quando vai para a geladeira, fica gelado, duro, por conta da manteiga. Se eu monto esse bolo naquele cakeboard de papelão que é fino demais e a hora que eu vou tirar esse bolo da geladeira ele tá duro, o meu cakeboard mexe, né? Ele não é firme. E aí ele vai lá e racha meu bolo. Racha meu bolo em vários pontos. Tá bom? Se tiver trabalho de bico, então o trabalho de bico até começa a despencar do lado dele. Então, a solução nesse caso é usar um tabuleiro mais firme. Então, eu sempre recomendo os meus alunos usarem tabuleiro de MDF, tá? Usando, a gente já tá resolvido. Bruna, vou continuar usando o de papelão. Saiba que se você não pegar direito, qualquer coisinha com ele gelado, pode rachar o seu bolo. Não tem jeito, vai rachar, né? Às vezes não, assim, às vezes não. No transporte? É que no transporte ele não tá tão gelado quando a gente tira ele da geladeira. O problema é a hora que a gente já fez tanto transporte assim. É que todos os rachavam. Até eu descobrir. Eu demorei pra descobrir isso também. Dava dor de cabeça, sabe? Eu demorei pra descobrir que era o cakeboard que tava rachando meu bolo com buttercream. Eu falava, cara, mas o que aconteceu? Uma vez eu fiz um trabalho de bico no bolo de buttercream todinho. A hora que eu tirei da geladeira, ele começou a cair. E eu ficava olhando assim, que desespero. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu fiz isso? Né? Colocava até culpa no coitado do buttercream. Até eu descobri que o que tava rachando era por conta disso, né? Porque o buttercream é duro quando gelado e aí o cakeboard dá essa rachada porque ele mexe, né? Ele mexe, aí mexeu, ele começa a trincar de baixo pra cima. E aí essa é a primeira cagada que é culpa nossa, não é culpa do bichinho do buttercream, coitado, deixa ele lá. A segunda cagada pro buttercream rachar, que é também culpa nossa, coloquei recheio demais. Meu recheio passou da cinta de buttercream, tá super recheado meu bolo. A camada do meu bolo tem 2,5 cm da minha massa. O meu recheio também tem 2,5 cm, porque eu gosto de bolo recheado. Né? O que vai acontecer? Esse recheio vai começar, ó, querer sair para fora. Vai querer escapar. Ele vai usar ali, ele vai querer escapar. E aí ele pode escapar e começar a empurrar o seu buttercream que tá espatulado no bolo para fora. Ele começa a empurrar. Ou então eu quis espatular um bolo com uma massa molhada demais, a massa começou a quebrar. E aí a massa faz a mesma coisa, vai jogando para fora. E aí vai rachando o meu bolo. Ou qualquer outro motivo que esteja dentro da estrutura do meu bolo, né? Sempre que o buttercream racha por esse motivo, é algum problema que está acontecendo de dentro para fora, tá? Então o meu bolo lá dentro está empurrando a minha cobertura e fazendo ela rachar. Mori, para colorir o buttercream, você usa corante lipossolúvel ou hidrossolúvel? Gente, eu sempre uso hidrossolúvel. Eu usei lipo, ensinei com lipo por um bom tempo, assim, da minha vida. Até eu descobrir que só o hidrossolúvel faz a cor perfeita. Né? O lipossolúvel eu fico lá batendo, 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 batendo. E ele, olha, às vezes ele nem dissolve por inteiro, ele fica todo cheio de pelochinha. E aí, assim, não me dá o resultado que eu quero. Por exemplo, não consigo fazer um vermelho, né, com corante lipossolúvel. Só com hidrossolúvel, tá?
E aí, então, eu aboli o lipossolúvel da minha vida, eu descobri que lipossolúvel só presta mesmo para fazer chocolate. Se eu não for trabalhar com chocolate, eu só vou trabalhar com corante hidrossolúvel para qualquer outra coisa na minha vida. Tá? Então, hidrossolúvel e corante em gel. Só que o corante em gel não chega em tons muito fortes, né? Ele faz cores mais fracas. Então, para eu fazer um vermelhão, um azulão, eu preciso do hidrossolúvel em pó. Outra dúvida. Os cursos que nós temos disponíveis, a pessoa pode comprar a qualquer hora, a qualquer momento, qualquer curso dentro da plataforma do Hotmart? Não, a gente vende curso, gente, sempre por turma, tá? E aí vocês sempre me perguntam, mas o curso é online, por que eu não posso comprar a hora que eu quiser? Gente, a gente tem, hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe de suporte maior, mas o nosso maior compromisso com os nossos alunos é que a nossa promessa para vocês é que se você entrar num curso da Kiki Lover, você vai ter um suporte respondido em até um dia útil. Para qualquer pergunta. Para qualquer pergunta, você entrou no Hotmart, lá na área de alunos, assistiu a massa manteigada. Bruna, eu posso trocar a manteiga por margarina? Alguém vai te responder em até um dia útil. Então, assim, esse é o nosso maior compromisso. E por maior que esteja a nossa equipe hoje, ela ainda não é grande o suficiente para dar esse suporte, né, sem parar. Então, a gente abre uma turma, a gente coloca lá o número de pessoas lá dentro que o nosso suporte dá conta de responder. Exatamente. Tá bom? Então, é por isso que a gente só vende por turma. E aí, depois de quase uns 2 meses, mais ou menos, a gente vai lá e abre outra turma. Vocês estão me perguntando também da espessura, né, do tabuleiro de MDF. Gente, tem que ser um tabuleiro que você não consegue dobrar com a mão, tá? Peguei na mão, fiz assim e ele dobrou, não vai ajudar. Não vai rolar, tá? Os que eu uso são os de 6 milímetros, espessura, tá bom? E ele me traz uma segurança maravilhosa. Aproveitando, deixa eu dar um recado pro pessoal. A gente acabou de postar uma foto lá no feed do Instagram. Sim, lembrando pro pessoal do YouTube que o nosso Instagram é o @KikiLoverBR. A gente postou uma foto lá agora. Então, saindo aqui da live, vão lá na foto, comenta, fala pra gente o que você tá aprendendo, você tá acompanhando. Fala pra gente o que vocês estão achando da Masterclass, que a gente gosta de saber o feedback de vocês. Então, vai lá no feed da Kiki Lover no Instagram, deixa lá seu comentário na última foto, que a gente vai ficar lá de olhinho o que tá acontecendo. Vocês sabem que a gente sempre acompanha tudo. A gente sempre acompanha tudo. E comenta e posta e tal. Gente, então nossa live de revisão foi essa. Lembrando vocês que amanhã é sexta-feira, mas amanhã tem aula. Então amanhã, às 19 horas, vai ao ar a nossa terceira aula da Masterclass do Bolo Perfeito. Tá? Então, por favor, né? Fiquem atentos, a gente vai fazer espatulagem no bolo de altura dupla, vamos fazer efeito marmorizado no bolo, vamos usar flores naturais, olha, tá? Então, eu espero vocês na aula de amanhã, que a gente preparou com muito carinho, e vão lá na nossa última foto deixar seu comentário, tá? Então é isso. É isso, meu amor. Gente, obrigada. Beijo. Tchau, gente. Tchau.